pessoal, é isso. Vamos agora começar a nossa live. Como eu falei, o tema de hoje é cuidados posturais no home office com o Dr. Sérgio Costa. Ele é ortopedista, então a gente vai trazer dicas sobre postura no home office, como é que você deve trabalhar, os cuidados que você tem que ter durante o home office, durante todo esse trabalho que a gente está tendo nesse período de quarentena. Então convido a vocês que estão escutando a gente, vendo a gente aqui, deixe sua pergunta, deixe a sua dúvida que o doutor vai responder. E aproveite e fala, essas lives estarão disponíveis no Instagram, aliás, desculpa, estará disponível no Instagram por 24 horas, mas também no Spotify e no YouTube da Becasa. Eu já vou colocar o doutor aqui, que ele já pediu, agora vai dar tudo certo. Lembrando a vocês que amanhã a gente também estará ao vivo às 15 horas da tarde, então a semana toda de live, até sexta-feira, disponíveis no Spotify, no YouTube. Você pode ficar de olho em todas as redes sociais da Becasa e que a gente está com todas as informações do setor. Aí está o doutor Sérgio Costa, tudo bem? Tudo bem, agora consegui entrar em contato com você. Agora foi, agora deu certo. O senhor me escuta bem? Perfeito. Então, perfeito. Eu gostaria de apresentar o Dr. Sérgio Costa, ele é ortopedista. Antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito o convite e principalmente por ter aberto aí o seu horário para nós aí da Becasa. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite de poder participar, poder tirar um pouquinho de dúvidas em relação à ortopedia, principalmente postura, né? Isso que a gente vai falar hoje. Sim, isso, com certeza. A gente vai falar principalmente agora com a galera que está trabalhando em home office, enfim, acaba trabalhando tanto no sofá, na mesa, na varanda. A gente vai destrinchar aqui a melhor forma possível das pessoas trabalharem e também cuidarem de sua postura. Não só agora, para pós-pandemia, quando as pessoas voltarem ao escritório, elas estarem tranquilas e com a postura em dia. Bom, lembrando a vocês que tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente passa para o Dr. Sérgio. E também que depois dessa live estaremos por 24 horas aqui no Instagram e também esse conteúdo estará disponível no Spotify e no YouTube da AB Casa. Bom, antes da gente começar, doutor, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, um pouco da sua profissão, para o pessoal que está aqui vendo a gente também conhecer um pouco do seu trabalho. Ótimo. Meu nome é Sérgio Costa, eu sou médico ortopedista aqui na cidade de São Paulo. Minha especialidade é cirurgia do joelho. E a gente, nessa especialidade, a gente vive correndo em vários lugares. A gente passa muito tempo sentado, também temos que tomar cuidado com a postura, e muito tempo operando em pé, onde os cuidados têm que ser maiores ainda, né? E é um dia a dia louco, uma rotina bastante corrida. Mas muita gente nos procura com queixas lombares, cervical, relacionado ao trabalho, tá? Relacionado à rotina do dia a dia do escritório. A gente brinca, né? No meio médico é uma escritorite, né? Mas, como você disse, essa pandemia do coronavírus acho que gerou uma oportunidade de a gente trabalhar mais em casa. Pós-pandemia, eu acho que a gente vai continuar também trabalhando mais em casa. Então isso é tão importante também, na verdade, não apenas falar de postura, não apenas no trabalho, mas no dia a dia, em forma geral, até quando a pessoa liga o notebook dela no final de semana para escrever, consultar algo, jogar, enfim, a postura ela não é importante apenas no trabalho, né, doutor? É no dia a dia, né? No dia a dia. Eu sou bastante chato por isso, com isso, então por isso que talvez muitos pacientes me procuram, né? Então a gente tem que ter postura na hora de comer uma boa postura, na hora de estar dirigindo, né? O número de pessoas que vem com dor nas costas, porque põe o banco lá atrás, todo reclinado, é incrível. Na hora de jogar videogame, muitos adultos, muitas crianças, adolescentes jogam videogame e muitas vezes até no celular, né? Passam horas no celular, com a cervical toda caidinha aí, gerando uma série de problemas atuais e nós nos preocupamos com o futuro, né? Imagina uma criança Sim. que joga dos 15 anos aos 25 anos, como é que vai estar essa cervical, como é que vai estar esse membro superior daqui 20 anos, 30 anos, né? Digamos que até para usar o celular, né? Você tem que ter um jeito, né, específico, né? Até para quando você está andando com o celular ou de pé, enfim, sentado, né? Exatamente, exatamente, né? Com o celular especificamente, eu gosto de dois grandes detalhes. Primeiro, quanto maior a tela do celular, melhor. Isso vai gerar um conforto visual.
você vai ficar mais tranquilo para digitar. Se ele for muito pequenininho, não sei se você lembra, há 10 anos atrás, os celulares estavam diminuindo até que ficaram minúsculos. Sim. Não dá para enxergar. E a pessoa tem que fazer um contorcionismo para chegar perto da tela. Com esse contorcionismo, quem que vai sofrer? A cervical. A coluna cervical vai embora, porque o paciente faz toda essa flexão e permanece nessa posição durante horas. E o membro superior também. Ele tem que se encolher para entrar dentro do cervical, dentro do celular. Perfeito. Então, na verdade, assim, todo mundo acha que apenas a cadeira não é, né? Tipo, é Não. tudo, né? A postura é essencial em tudo, né? Postura, se a gente for falar de home office já, postura vai depender de algumas coisas. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, iluminação. Vamos trabalhar num lugar claro, que grande parte do dia ou tem a luz natural ou uma luz artificial. Mas tem que ter luz, para você ter, de novo, conforto visual. Sem o conforto visual, a gente não vai ter as outras coisas. É essencial para a postura. Mesa e cadeira. Mesa e cadeira depende definitivamente do tamanho, da altura desse cliente. Se o cliente tem 1,90 m, ele é diferente de uma mesma cadeira com um paciente de 1,60 m. Então, isso a gente chama de ergonomia. Você vai ter que ir lá numa loja, conversar com alguém, fazer algumas medidas para ajustar adequadamente para o teu corpo. Tá? Isso é básico. Mesa e cadeira adequada à altura. Tem mais coisa ainda. Vamos fazer o seguinte, acho que a gente vai destrinchar muito bem Tá bom. todos os cuidados que as pessoas podem ter. Vocês podem deixar suas perguntas também aqui. Agora, o que eu queria, para a gente começar a falar de fato o problema, né? A postura incorreta. A pessoa não segue as dicas, não faz as coisas certas. Quais problemas as pessoas a postura errada pode acarretar as pessoas? Quais esses problemas que elas podem ter? Primeira coisa, a coisa imediata que a má postura vai causar é dor. O paciente vai ter dor em algum lugar do corpo. Da lombar, que é o mais comum, lombar, cervical, membro superior, as famosas tendinites, tem uma relação importante. Não é a única causa, mas tem uma relação importante com essa má postura. Tá? Mas o paciente nos procura por dor. Se a gente identifica que a grande parte daquela dor, e isso é comum, tem a ver com uma postura ruim, a gente tem que ajustar essa mesa e cadeira. Muitas vezes, os pacientes nos pedem isso, para a gente fazer algum relatório. Doutor, faz um relatório para o médico do trabalho, colocar uma cadeira melhor, um monitor maior, uma mesa que seja adequada para o meu tamanho. Isso é bastante. Mas a primeira queixa é dor mesmo, tá? E além da dor, o que eles mais reclamam também nesse ponto? As Além da tendinites, dor, é o que... muito comum. Dor na cervical. Membro superior vai ter as tendinites inflamatórias, as sinovites. Ela pode favorecer, não é a causa principal, mas pode favorecer o surgimento de hérnia de disco na região cervical e lombar. Tá? Outra causa bastante comum. A dor ciática, muitas vezes, tem a causa de uma cadeira ruim, de uma postura inadequada durante horas de trabalho aí. Então, muitas pessoas podem reclamar isso a médio, a longo prazo. Isso vai de cada pessoa ou não? Vai sempre de cada pessoa, tá? Mas aquelas pessoas, quando a gente acompanha, eu trabalho no escritório há mais que 5, 10 anos, já vem com uma doença crônica. A gente chama, muito comum, de cervicobraquialgia. É aquela cervical dolorosa, né? Aquela cervical dura, que o paciente fala, nossa, parece que eu estou carregando o mundo nas costas. E quem nunca viu, né? Vai palpar o trapézio, o trapézio está duro. Isso é típico de quem tem trabalho no escritório, uma postura ruim por muitos anos, né? Isso é muito, muito frequente. Entendi. Bom, de tudo que você vê, de tudo que as pessoas falam para você, o que você pode dizer? Quais são os principais erros que as pessoas cometem durante o home office? Quais são os principais erros? Eu acho que trabalhar em casa, trabalhar em home office, a gente tem que ter uma disciplina muito importante. Acho que parece que a ideia é legal, vou trabalhar em casa, é muito mais confortável, e o paciente procura, e de maneira imediata, o conforto. Então ele vai tentar trabalhar no sofá,
tentar trabalhar num puff, o que parece muito divertido durante 1 ou 2 horas de lazer. Mas para ficar 6 ou 8 horas trabalhando não é nada bacana. Então, a gente tem que procurar boa postura e não conforto de imediato. A boa postura pode estar associada a um conforto entre aspas, um conforto anatômico, um conforto ergonômico. Sim. Agora, por exemplo, eu estou aqui na minha mesa de jantar, certo? Que não é, digamos, apropriadamente para um trabalho de escritório e tudo mais, né? Porém, eu tenho, digamos, um suporte para o notebook. Isso ajuda mesmo a postura, esses tipos de suporte, tanto para o punho, que é aquele um tipo de puff para você apoiar enquanto você faz o teclado. Isso também ajuda bastante nesse período em que não temos, digamos, uma mesa adaptada. Então, se você está trabalhando em casa e não tem as condições ideais, a gente tem que tentar montar um conjunto bom para apoio do antebraço. O antebraço tem que estar digitando e ele tem que estar apoiado. Ele não pode estar flutuando. O que é flutuando? Quando eu ponho meus dedinhos lá no teclado e todo o meu antebraço está balançando aqui por fora da mesa. Então, esse apoio tem que ser encontrado ou na mesa, como você falou, eu tenho apoio para o notebook. Então, eu ponho o meu notebook um pouquinho mais para frente, 20, 30, 40 centímetros na minha frente, e vou apoiar todo o meu antebraço numa mesa. Ou no próprio apoio, algumas cadeiras têm apoio de braço, apoio. E vou digitar. Digitar é simplesmente usar dedos. Não posso usar mais força muscular nenhuma além dos meus dedos. Desde a região cervical, da nuca, trapézio, peitoral, tudo tem que estar relaxado e meu dedo trabalhando. Entendi. Não é tão simples. Agora, por exemplo, mas, por exemplo, a altura do notebook, como é que você poderia falar qual que seria a altura ideal, por exemplo, o posicionamento do notebook para a pessoa no trabalho? A altura do notebook, você está falando da tela, é isso? Digamos assim, a altura que ele tem que estar na tua visão, entendeu? Tipo, Isso. ele tem que seguir São muitas pessoas são baixas, altas, né? São duas coisas diferentes. O teclado tem que estar na Sim. altura do teu antebraço. Então, eu estou sentado, com o meu pezinho apoiado no chão. Isso é importante. O pé tem que apoiar no chão. Então, para uma pessoa um pouquinho Sim. muito mais baixa, se eu não consigo sentar na minha cadeira e encostar, eu preciso de um suporte. Tá? Antigamente, Sim. o pessoal usava muito aquelas listas telefônicas, né? Para apoiar. Uhum. Enfim, qualquer coisa para você ter apoio do chão. Apoiou o pezinho no chão, o teu antebraço, numa inflexão, ele tem que encostar na mesa. Você não pode ficar com ele elevado, nem com ele para baixo. Tem que encostar naturalmente na baixo. E essa altura é confortável e em flexão de 90 graus para os seus dedos, para você teclar. O que não tem nada a ver com a posição do monitor. O que é meio casadinho é o notebook. O notebook é meio casado, né? Não tem como fazer essa dissociação. Sim. Tá? Mas, de preferência, o seu monitor tem que estar. Quando você olha para o horizonte, você pode olhar 15 a 20 graus, um pouquinho para baixo, leve flexão de olhos, 15 graus para baixo. Ali é uma posição ideal. Nunca para cima. A cervical vai embora, nunca para baixo. A cervical também sofre. Então, olhando para ele no horizonte, um pouquinho para baixo. 15 graus, 20 graus. É difícil medir isso. Mas quando você encontra essa posição, você vai ter um conforto muito melhor. E de novo, eu gosto muito do monitor grande, para você, Sim. apoiado, muito confortável. Eu sou uma das pessoas, não sei se muitas pessoas estão assistindo aí também são, eu sou daquelas pessoas em que começa a trabalhar de uma forma reta e depois eu vou descendo, né? Excelente. O que é uma coisa, digamos assim, que às vezes até um costume, né? Vai passando o tempo e você vai utilizando. Como é que a pessoa ela consegue, vamos dizer assim, manter-se fixa ali, sem se, vamos dizer assim, deslizar na cadeira? Como é que ela poderia ter essa cultura? Excelente pergunta. Eu acho que depois do erro do puff, de trabalhar no sofá, esse é o segundo erro. Lembrar da nossa cadeira, ela tem que ser muito macia no assento, onde a gente senta, onde a gente apoia o nosso glúteo, correto? E o nosso pezinho. Certo. O nosso apoio lombar, o que é apoio lombar? Isso aqui que você está vendo aqui. Ó. Tá? Eu não preciso necessariamente do apoio lombar. Se eu encostar toda a minha coluna no apoio lombar, daqui 10 minutinhos eu vou estar escorregando. Porque eu vou estar sossegado.
Então, para a gente manter a postura boa, esquece o apoio lombar, contrai o abdômen e fica numa posição reta, sem apoiar, não sei se você consegue ver, sem apoiar nada. Tenta ficar com o pé no chão, contratura do abdômen e sem apoiar no apoio lombar. O apoio lombar não nos ajuda, não nos ajuda. Você pode apoiar, descansar 2, 3 minutos e voltar. Mas no dia a dia você tem que estar segurando, a gente fala isso, na lombar, na musculatura abdominal, na verdade. Tá? Muita gente Por exemplo, brincava isso para melhorar a Desculpa, pode falar. postura. Quando eu estou dirigindo. Ah, você está dirigindo? Então contrai o abdômen e tenta encostar a cabeça no teto do carro. Isso te força a ficar uma postura boa. Mais ou menos por aí. Dos pacientes que vão até você, o que geralmente eles mais trazem de postura errada, vamos dizer assim? O que você vê que a maioria faz e fala, opa, é isso que está errado? A maioria tem um pouquinho disso tudo que a baixinha, que usa muito salto, de rotina não encosta o pé no chão, fica com os pés flutuando. Isso gera uma pressão sobre a região posterior da coxa e uma dor na coxa imensa no final do dia, tá? E ausência de apoio para antebraço. Trabalhar flutuando. São os 3 erros mais comuns. Então o ideal é ter uma cadeira com apoio, é isso, né? Com braço, né? Uma cadeira com apoio ou você conseguir apoiar na mesa. Mas aí a sua mesa tem que ser um Sim, pouco você mais... pegar o teu braço aqui e apoiar aqui, né? Todo o antebraço tem que estar apoiado. Certo. Tá? Todo o antebraço. Perfeito. Lógico, quando a gente faz exercício... Né? Pode falar. Não é tão fácil. Oi? Não é tão fácil, né? Na verdade, assim, é um ponto que a gente tem que prestar atenção e virar algo, assim, de fato, que seja do nosso cotidiano para a gente prestar atenção e seguir uma regra, né? Não é fácil, não é simples, mas eu acho que se a gente começar a fazer hoje no home office, mesmo você que possa voltar no escritório daqui a um tempo, porque, claro, isso vai passar, a gente torce para que isso seja o mais breve possível, esse problema todo, você continuar não só apenas no escritório, mas durante um final de semana que você vai jogar, que você vai escrever qualquer coisa, fazer uma pesquisa no seu notebook, né? Muita gente, doutor, muita gente também trabalha com notebook no colo, tal. Isso também é inviável, né, doutor? De Isso jeito também nenhum. não é nem um pouco. Não dá. Arrebenta com a tua coluna, arrebenta com a tua cervical. Isso é tudo que não pode acontecer, né, na verdade. A tecnologia traz alguns benefícios, mas a gente tem que saber trabalhar com ela, senão no final do dia é dor na certa, né? Então o ideal mesmo é uma mesa, tentar fazer alguma coisa aí com algum livro e posicionar certinho para não ter esse problema. Uma coisa que eu deixar bem claro, ter uma postura boa não é confortável, não é simples. Você vai ter que fazer um esforço muscular e prestar atenção o tempo todo, né? Essa consciência corporal, a gente vai aprendendo com o tempo. E quanto mais cedo você começar, melhor. Quando a gente faz um exercício físico, a gente vai numa academia, dá uma caminhada, a gente se alonga, né? Isso também poderia se aplicar antes de você começar a trabalhar, né, doutor, ou não? Sim. É só mesmo para quem for fazer um exercício. Ajuda muito. Eu acho que alongar, eu recomendo pelo menos uns 10 minutinhos antes de você começar a sua jornada de trabalho em um lugar mais confortável, alongar bastante. Alongar o quê? Um pouquinho de membro superior, cervical, um pouquinho da lombar, posterior de coxa e perna. E a cada 1 hora e meia, dar um stopzinho, dar uma paradinha no trabalho, dar uma caminhada e repetir esse alongamento aí. Tá? É importantíssimo, vai te dar um conforto melhor. Já que a gente está aproveitando, a gente já está nesse ponto aqui, acho que talvez a gente possa falar um pouco sobre isso. Como está todo mundo dentro de casa, existe muito receio, as academias estão fechadas. Como é que a pessoa poderia também se exercitar? O que você poderia falar ou dar uma dica? Vamos esquecer o home office, vamos dizer que a pessoa quer tirar o mofo, né, fazer alguma coisa. O que ele poderia fazer de manhã, enfim, para que ele não fique tão travado assim só dentro de casa? Mesmo dentro de casa, o que ele possa fazer? Fazer exercício dentro de casa não é tão simples, né? Mas, por exemplo, eu postei esses dias alguns exercícios que eu fiz com a minha filha, com a minha família,
alongamento, óbvio, né? Mas alguns abdominais, flexão de braço, fazer exercício de prancha, né? Acho que todo mundo conhece exercício de prancha. É um exercício fabuloso para a gente melhorar a postura. Para dor nas costas, do lombar, dor cervical. Ficar 2, 3 minutos por dia numa prancha é fantástico. Super simples. Tá? Dá para fazer em casa. Qualquer canto de casa você consegue fazer. Agora, só para a gente, o pessoal está entrando aqui, só para a gente retomar, quais dicas você poderia deixar para o pessoal durante esse home office? Vamos listar algumas dicas para o pessoal que também entrou agora aqui na nossa live, para que eles fiquem por dentro. Do início, iluminação boa, iluminação adequada ao seu dia de trabalho, uma cadeira onde você consiga apoiar seu pé no chão, os dois pés no chão completamente. Se isso não for possível, um suporte, um apoio para os seus pés. Uma mesa onde seu teclado fique um pouco afastado do final da mesa, para o seu antebraço apoiar totalmente na mesa, o antebraço inteiro. Ou o antebraço apoiar no apoio da cadeira. Tá? O monitor, de novo, o monitor maior possível para ter o conforto visual. Né? E o apoio. Eu não gosto de usar e recomendo não usar o apoio lombar. Manter a contratura abdominal, então tentar manter essa postura sem encostar as suas costinhas no apoio lá. Você já melhorou a sua lá, que eu vi. Olha lá, peraí, vamos ver, doutor. Essa é a postura certa. Tá melhor, tá muito boa. Tá boa? Tá então boa. eu já tô aprendendo aqui, né? Aprendendo aí. Porque realmente é uma coisa que realmente é aquilo. Eu tô aqui falando com você, tô ao vivo. Quando terminar a live, eu vou escrever, já vou começar a descer. E depois dá uma dor aqui na lombar que olha. Que bom que você perguntou isso. Quando você fica lá 2, 3 minutinhos, uma postura que você não está muito acostumada, mas é a postura correta, você vai me falar, como todos os pacientes falam, pô, mas tá me dando dor. Por que essa musculatura está doendo? Porque ela não está acostumada a trabalhar, a manter você de pé, manter você nessa postura. Então a gente precisa dar mais exercício para ela, tá? Seja o Pilates, RPG, ou em casa mesmo, abdominal e a pranchinha que ajuda muito. Perfeito. E também uma coisa que o doutor falou, até lembrando também, a gente está num tempo mesmo, né, em casa a gente também não para de trabalhar e a gente às vezes fica 2 horas escrevendo numa reunião. Então, como o doutor disse, se for possível, de 1 em 1 hora, levanta, dá uma volta na cozinha, vai no quarto, toma uma água, caminha um pouquinho dentro de casa e volta a trabalhar, né, doutor? Trabalhar, exatamente. Tá? Fazer esse intervalo regular, 1 hora, 1h30, dá uma alongadinha, volta para a posição. Tem que manter essa disciplina, né? Sim, isso, como a gente tem falado aqui, não só apenas para trabalho, para o dia a dia também. Por exemplo, no celular. Vou dar um exemplo aqui rapidinho. Vai lá. Eu vou pegar o meu relógio aqui. Muita gente fica assim, né? Com a postura assim. Isso, seria encostando o queixo aqui, ó. Encostando o queixo aqui, ó. E para onde vai a cervical? A cervical vai embora. Então você tem que ter uma distância. Sim, porque a gente usa assim, ó. Isso não Mas dá. na verdade o ideal seria usar isso. Exatamente. Uma elevação um pouquinho abaixo da linha dos olhos, aqui. Eu sei que é difícil manter essa posição, mas seria o ideal para o nosso celular. Por causa que aqui também, isso pode acontecer da gente ter Vai favorecer esqueci agora a palavra. Aparecimento de hérnia cervical. Isso. Esse é um perigo tremendo, né, doutor? Muito, muito grande. Muito grande. E muito isso comum. Também, às vezes, e como a gente estava falando, para algumas pessoas pode ser de curto a médio ou longo prazo, né? Então, se você melhor... tem uma tendência a ter uma hérnia, você já pode estar se condenando aí, né? Então, é uma coisa que eu chamo muita atenção, principalmente das crianças. Você vê muito as crianças jogando assim, né? Com o pescoço totalmente largado sobre o tórax, né? E a gente não imagina como é que vai estar isso daqui a 20 anos. Na verdade, a geração de agora, que entrou com o celular com tudo, a gente já está conectado, todos nós estamos, mas essa geração que nasceu há 15 anos atrás, por exemplo, ela já está com o celular desde pequeno. Né? Exatamente. Vai seguir. Então não vai faltar trabalho para ortopedista, né? E uma curiosidade, no seu consultório, muita gente fala de ortopedia, de dores, são pessoas mais velhas, muito jovens também vão com problema? Muito.
De rotina, os mais idosos vão por dor degenerativa, pelas artroses. E os mais jovens, por isso que a gente falou, quase unanimidade dos jovens trabalham em escritório ou home office, vem por dor cervical, dor lombar, exatamente isso que a gente estava conversando agora. Tá? E não é incomum crianças com tendinites em antebraço, em dedo, por excesso de videogame, excesso de celular. Perfeito. Bom, doutor, antes da gente finalizar, eu acho que seria legal agora, nesse momento, que dicas, porque as pessoas, acho que todos os médicos de todas as áreas estão falando isso, mas é bom relembrar quem está assistindo a gente. Quais são as dicas que você poderia passar para os nossos espectadores aqui para evitar o coronavírus? O que você poderia dizer para o pessoal aqui para a gente ficar atento cada vez mais? Não tem jeito, né? A medicina não olha muito para a política e nem tampouco para o lado financeiro, né? Nesse momento que a gente não sabe lidar com o vírus, porque a gente não tem vacina, a gente não tem remédio. Então o jeito ainda é o isolamento social. Eu aqui e você ali fazendo live, né? Sim. Se não der o isolamento total, o distanciamento. Trabalhar um pouco mais afastado que o outro, a higiene o tempo todo, lavar com água e sabão, não precisa ser necessariamente álcool gel. Quem não tem álcool gel não precisa ficar desesperado, é só higiene, lava bem com água e sabão, o resultado é o mesmo. E o que tem se indicado aí nos últimos trabalhos é a máscara. A máscara, né, ajuda no convívio do dia a dia. Os países que usam máscara de rotina têm tido uma contaminação aí menor que os países que não usam. Então é sempre isso, né? O que a gente sempre vem falando, eu sempre repito, não tem vacina ainda, Tem vacina. futuramente vai ter, terá, mas por enquanto, por hora, o isolamento social é o que vai achatar a famosa curva e evitar com que novas pessoas sejam infectadas, né? Exatamente. A gente vê o governo ainda está estudando se vai aumentar a quarentena no estado de São Paulo. Eu acredito que eles vão, né? Eu acho que todos os países estão fazendo isso. Provavelmente a gente tenha um pouco mais a quarentena, mas é o único método para que essa curva não aumente e a gente tenha, digamos assim, mais tranquilidade para uma volta que provavelmente vai ser o mais breve possível, né, doutor? Exatamente, essa é a minha opinião pessoal também. Eu acho que a gente vai permanecer mais uma semana, pelo menos mais uma semana, em isolamento aí social. A nossa curva não está ruim, não está desastrosa como países como China, Estados Unidos e Itália. Nossa curva está razoável, né? Mas a gente tem que manter assim um pouquinho mais. Infelizmente. Perfeito, doutor. Olha, Tá bom? muito obrigado por ter colocado o seu tempo aqui à nossa disposição. Eu queria que você deixasse para quem está assistindo a gente ou ouvindo o seu site, Instagram, telefones, enfim, para que o pessoal possa conhecer o seu trabalho e se tiver mais dúvidas e também quiser fazer uma consulta com o senhor para lhe procurar. Tranquilo, meu nome é Sérgio Costa, então se você procurar no Facebook ou no Google, Dr. Sérgio Costa Ortopedia, você vai encontrar o canal do Instagram, o site, vai encontrar bastante lá, bem facilmente. Sérgio Costa Ortopedia. Perfeito, doutor. Olha, muito obrigado. Que a sua quarentena seja tranquila, que esteja sendo tranquila, seja tranquila, que a gente se cuide. E só agradecer mesmo pelos toques e pelas dicas para o pessoal aqui que está assistindo a gente para ter uma boa postura nesse home office. Muito obrigado pelo convite, foi ótimo. Saúde a todos. Obrigado, doutor. Valeu. Muito obrigado pela sua participação. Tchau, tchau. Bom, lembrando que essa live vai estar disponível por 24 horas, né? A gente vai deixar ela aqui no Instagram, vamos manter ela aqui, tanto no Spotify quanto no YouTube. Convido a todos vocês ter esse material em mãos, vão para o YouTube, vão para o Spotify, que em breve a gente vai colocar lá para vocês. Lembrando que amanhã, vocês que estão assistindo a gente aqui, amanhã teremos uma live às 15 horas, que é um assunto muito importante, como se adaptar e continuar vendendo na pandemia. Então não se esqueça, amanhã às 15 horas, quinta-feira, Lara Colombo da Vetex vai estar aqui falando sobre esse assunto importantíssimo nesse momento de isolamento social. Então fica anotado aí, 15 horas eu te encontro aqui no Instagram da Abcasa, abcasa.org.br e abcasa.org.br/blog. Todas as notícias do setor e da associação está lá.
em nosso blog. E é lógico, nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, no YouTube e também no Spotify. São inúmeros canais para você, associado, lojista e profissional do setor. Mais uma vez, muito obrigado. Se cuidem. Nos encontramos amanhã às 15 horas da tarde para mais uma live. Agradeço muito a audiência de vocês. É muito bacana ter vocês aqui com a gente. Valeu, obrigado, uma ótima tarde e até amanhã.